Já estamos de volta e nesse programa nosso convidado, Soldado Prisco, deputado Soldado Prisco, que é do PSC, Partido Social Cristão. O senhor compõe a bancada da minoria, faz oposição ao governo Rui Costa na Assembleia. Como é ser oposicionista? Já deu uma ideia de que fácil não é para aprovar seus projetos. É um desafio? É um desafio, mas também ao mesmo tempo assim, é satisfatório lutar pelo povo da Bahia, em prol do povo da Bahia. Eu acho que o governo, independente de ser partido A ou partido B, ele deveria pensar mais nisso. Por exemplo, eu sou o único deputado desta casa que não recebe emenda impositiva. A emenda é impositiva, é lei nesta casa. Mas o governador, com perseguição política, para prejudicar a mim, não paga emenda à população, que não é um benefício, não vem para mim. A emenda é para toda a população da Bahia. Então, assim, não é fácil fazer oposição nesse sentido, enquanto um governo, em vez de ele dialogar no âmbito político, ele persegue. Então, infelizmente, aqui na Bahia, a democracia ela está muito longe da realidade do diálogo. O senhor é um oposicionista hoje, mas já fez parte da militância de partidos historicamente de esquerda, como PT, PCdoB, PSOL. Como é que foi essa experiência? Foi um aprendizado muito grande quando esses partidos não estavam no poder, né? Após esses partidos chegarem no poder, demonstraram sua verdadeira face, né? Que não era uma face em prol da população, em prol do social, era uma face em prol do poder. E estão até hoje assim aí. Então, me afastei com aquela coisa, aquela coerência ideológica que eu falei desde o início. Aquela pessoa que você mantém uma coerência ideológica, ela não vai mudar independente de partido A ou B. Você vai continuar a sua posição. Então, eu saí de todos esses partidos exatamente por causa da mudança de postura deles. Todo aquele discurso que eles faziam no passado, hoje ele faz totalmente contrário. Ao nosso modo de ver, a hipocrisia, a demagogia é muito grande. O que, por exemplo? Tudo. Por exemplo, o discurso do racismo, porque eles utilizam essa plataforma, quando um policial negro morre, é assassinado, né? Ou quando a pessoa pobre morre pelo mesmo tráfico, você não vê esse combate, né? Nós tivemos um soldado, né, lá no Nordeste do Maranhão, o Cabo Gonzaga, que ele foi esquartejado, parte dos corpos dele foi jogado na Bahia toda. Eu não vi uma manifestação, né? Então, assim, há muita demagogia. Por exemplo, essa questão, essa perseguição política que acontece. O governo no passado criticava tanto isso e hoje persegue, né? Os seus adversários políticos, né? Deveriam ser apenas adversários políticos no campo ideológico da política. E não perseguir. Porque a partir do momento que ele não paga emenda impositiva, ele não está prejudicando só o deputado Soldado Prisco. Ele está prejudicando toda a Bahia. Ao povo da Bahia que precisa daquilo. Emenda impositiva é ambulância, é trator, é equipamentos médicos. Então, isso que eles falavam no passado, que criticavam que no passado na Bahia tinha um coronelismo, hoje é muito pior. A perseguição é muito maior. Mais uma vez, o senhor já falou que é vítima de perseguição do governo do Estado. Por que aconteceria isso? Porque eu falo a verdade. Porque eu não cedo, eu não vou me curvar para homens, só me curvo para Deus. Eu busco a verdade na política, faço a luta em prol daquele que eu fui eleito. Eu fui eleito para ser servidor do povo. E, infelizmente, o que eu vejo do governo hoje não é isso. Nós tivemos vários escândalos na Bahia que eles criticavam no passado, né? Cadê o dinheiro dos respiradores? E se fosse outra pessoa? Se fosse em outro governo, como é que estaria hoje essa casa? Numa casa que você tem hoje 43 deputados da base do governo que nem sequer quis investigar. Não abria CPI. Abrir a CPI não significava que estava condenando ninguém, era apenas para investigação. Se o governo não deve, ele não teme. Então a gente faz esse tipo de cobrança, a gente busca a verdade e automaticamente a gente passa a ser perseguido. Como é que o senhor avalia a política de segurança pública do governo do Estado? Uma tragédia. Nós temos aí nos últimos 10 anos a Bahia, todo ano ela ostenta o primeiro colocado em número de violência. Isso é fato, isso é real, né? Você não vê um combate eficaz. E, inclusive, o único braço do Estado que chega nas periferias é a segurança pública, que não deveria, porque não é ela que vai mudar aquela realidade. Mas é uma política totalmente ultrapassada. Não tem salário, 7 anos sem reajuste, não tem equipamento de proteção para os policiais. As unidades, a maioria delas são sucateadas. Tem um prédio construído aqui no CAB, que valeu milhões de reais. E quando você sai desse mesmo CAB e vai aqui do lado, numa companhia, ela está interditada, ela está condenada, que é a 48ª CPM. Então, assim, não tem condições nenhuma, o governo não melhora em nada as condições de trabalho dos policiais, né? Não tem efetividade no combate. Eu não vejo secretário de Segurança Pública mesmo ir na unidade da polícia para verificar. Deveria estar nas ruas, olhando, né? Não está em gabinete, a função dele não é para estar no gabinete. Então, é uma tragédia, os números provam isso. Não é o deputado Soldado Prisco que está falando. Todos os dados e os números provam como é que está a violência na Bahia hoje. A população hoje ela vive fechada e o crime comandando os bairros, determinando a hora que abre, que fecha. É o tráfico que determina se o ônibus entra, não entra, tem que pagar pedágio para o comércio. Então, uma tragédia total. Toda a população da Bahia sabe disso. Como é que o senhor avalia o nível de satisfação do policial militar hoje na Bahia? Zero. O nível de satisfação é zero. O policial está totalmente satisfeito. E isso é muito ruim para a sociedade, para a população, porque o profissional que está ali na ponta sem estímulo, né, a sociedade ela vai pagar com isso. Insatisfeito por quê? Por tudo. Em 7 anos sem reajuste salarial. Tudo aí tem aumentado.
Né? O governo não atendeu em nada os anseios da categoria daquele que foi discutido. Nós temos um acordo com o governo que ele não cumpriu em nada. O nosso estatuto é ultrapassado. Por exemplo, a única categoria de trabalhador no Brasil e na Bahia que não recebe periculosidade são os policiais militares. Como é que a categoria mais perigosa e mais periculosa, né, da Bahia não recebe periculosidade? E é lei, desde 2001, só basta uma canetada do governador para regulamentar a lei. Ele não precisa nem da Assembleia. Então, são várias satisfações. O governo não dialoga, não avança com a categoria. Deputado, sobre o caso Soldado Wesley, que foi morto por colegas depois de um aparente surto psicótico no bairro da Barra, em Salvador, isso foi em março de 2021. O senhor, na época, teceu uma série de críticas a respeito de como se deu o desfecho dessa história e também em relação ao que realmente aconteceu naquele dia. O que de fato aconteceu? Qual foi a sua compreensão em relação a esse episódio? Quando o fato do Wesley aconteceu, eu estava em Vitória da Conquista deslocando para Salvador. Eu fui direto para Barra. Qualquer negociador que está começando agora a negociar, em qualquer escola, ele sabe que você busca naquele momento qualquer pessoa para ajudar no gerenciamento daquela negociação. Um familiar, um parente, um amigo. E eu fui lá, eu conhecia o Wesley. Eu me ofereci ao major do BOPE que estava à frente da negociação. Eu quero negociar com o Wesley. Eu tinha certeza que se eu chegasse até o Wesley e falasse com ele 2 minutos, aquilo ali acabava. E eu não vi interesse em nenhum momento daquilo ali. O interesse que eu vi era ceifar a vida de Wesley. A família de Wesley mora em Itacaré, a 30 minutos de Salvador. Qualquer aeronave pegaria ele estaria aqui. A hora que eu estava conversando com o major Clécio, que é o comandante do BOPE negociador, surgiu um soldado, Vinícius, o nome que é da turma de Wesley. O Wesley tinha colocado. Se algum policial de minha turma chegasse aqui, eu falaria. E ofereceu para ele também, não quis negociar. Então, a gente vê hoje aí na televisão, toda hora o BOPE negocia 10, 12 horas. 20 dias depois que o Wesley foi assassinado, que é a nossa visão, um marginal aqui, chefe de facção, deu mais de 100 tiros nos policiais e o BOPE negociou ao extremo. 12 horas ele se entregou com familiar. Então, assim, a gente não entendeu. Depois a gente entendeu por que o Wesley teve aquele fato absurdo. O Wesley, quando ele veio de Itacaré para cá, o Wesley veio pedir socorro. O Wesley não atingiu ninguém, não machucou ninguém, não magoou ninguém, não fez ninguém refém. Aliás, o Wesley era refém dele mesmo. O Wesley veio pedir socorro. O Wesley veio fazer aquilo que outros não fazem. Vai para um quarto escuro, para uma viatura, coloca uma arma na boca e dá um tiro. O Wesley não queria isso. Mas o comando da Polícia Militar disse que ele atirou contra os colegas e por isso foi alvejado. Está provado, todos os inquéritos, que o Wesley não atirou nos policiais. Ele dá um tiro de 45 graus. O próprio vídeo, que infelizmente à época parte da imprensa deu um zoom e aproximou o Wesley, como ele estava a 5 minutos, né, que não estava, a perícia comprova, e todo mundo que estava lá viu que o Wesley estava a 50 metros dos policiais, e ele atirou para cima, e no próprio vídeo, após ele atirar para cima, ele abaixa o fuzil, ele dá 3 passos lateral aos policiais. Quem é policial militar sabe que ninguém vai atirar no policial e virar as costas. Ele é atingido. O Wesley levou 11 tiros, né? Não teve nenhum mínimo assim, de respeito para aquela pessoa. O Wesley, após estar no chão abatido, levou mais 4 tiros. O Wesley foi atingido, para que a população saiba, por tiro de 5,56, fuzil, que é uma arma letal. Então, assim, em momento algum, o Wesley atirou nos policiais. O Wesley foi, infelizmente, naquele momento ali, assassinado, executado de forma assim brutal. Eu jamais imaginaria que um governo dito de esquerda, e essa mudança, né, faria um fato daquele. Eu já vivi de tudo na política, mas eu nunca imaginei que ia haver uma cena daquela. O que eu vi na Barra, que todo mundo viu, os gritos da população, ecoando, até hoje secou no ouvido da gente. Assassinos, vocês mataram ele. Foi a população que estava lá. Não precisava matéria, não precisava investigação. Toda a população que estava nos prédios gritaram e viram o que aconteceu ali. Foi ao vivo para o mundo assistir. Em um país sério, um governador sério, ele deveria afastar todo mundo, no mínimo ali, e abrir uma investigação independente. É a Polícia Militar que está investigando, nós não acreditamos nisso. Nós vamos acabar essa investigação para ver qual a luta que a gente vai fazer. Então, nenhum ato foi feito nesse sentido. É até uma aberração, um absurdo o governador ver uma cena daquela e não tomar providências mínimas. A gente não está acusando o A ou B, vamos fazer investigação. Por que aconteceu isso? Como forma aconteceu isso? Todo mundo viu o que aconteceu ali. Lá tinha, inclusive, quando o Wesley estava ali, que o próprio BOPE estava fazendo cerco, 2 pescadores saíram atrás dele, de costa para ele. Ele se dirigiu aos pescadores, virou o fuzil para o lado e falou: saiam daqui, se afastem daqui, porque eu não quero fazer nada contra vocês. O Wesley não machucou ninguém. O Wesley foi lá para gritar. Inclusive, uma das falas dele, ele dizia: vocês vão ver e assistir a honra ou a desonra da Polícia Militar da Bahia. Ele estava praticamente assim, prevendo o que iria acontecer com ele. Desonraram nossa farda, mataram um policial militar fardado. Um absurdo aquilo ali. O senhor, sempre que pode, critica o governador ou o governo do estado. O senhor se coloca como um oposicionista incondicional ou
tem espaço para votar a favor do governo também? Já votei a favor do governo aqui nesta casa. Eu não faço oposição por ser oposição. Eu acho isso uma hipocrisia e demagogia na política. E o governo sabe disso. A nossa posição é uma oposição coerente. Se é para o bem do povo da Bahia, de verdade, e não um discurso demagogo, a gente vai votar. As nossas críticas que a gente faz do governo são críticas pontuais e verdadeiras. O governo ele deveria mais debater, deveria abrir mais espaço, coisa que ele não faz para esse debate. Como essa questão mesmo que eu falei das emendas impositivas, não é só para mim, para toda a casa aqui. É uma dificuldade enorme. Fica parecendo com uma barganha política que eu te dou. Comigo não, que eu não tenho barganha, não vou aceitar jamais isso, porque é lei. Eu não estou pedindo nada ao governador, ele tem que cumprir o que está escrito na lei. Então, a nossa luta nunca vai ser uma luta contra o governador Rui Costa. Não tenho nada contra a pessoa do governador, eu tenho contra o governador, a pessoa jurídica, os atos que eles fazem na Bahia. Qual deve ser a participação do deputado Soldado Prisco e do PSC na corrida ao governo do Estado em 2022? O partido hoje caminha com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Sou da base do prefeito, tenho uma relação com o prefeito. Vamos caminhar com ele na oposição para a gente mudar a realidade da Bahia. É essa a posição? Essa é a posição do partido, a posição minha. Inclusive o próprio partido também mudar de posição, já tem a minha posição, que eu vou caminhar com a ACM Neto para o governo da Bahia. A ACM Neto, até então presidente do DEM, mas que está aí prestes a ter formalizada pela Justiça Eleitoral a fusão com o PSL para gerar o novo partido chamado União Brasil. Como é que o senhor avalia esse movimento em nível nacional também? E essa nova fusão deve resultar em algum candidato próprio nas eleições para a presidência também em 2022? Olha, não sei, pelo menos eu não vejo nenhum comentário que vai ter uma candidatura própria. Lógico que na convenção foi colocado muito isso, do DEM e PSL. Eu vejo com uma avaliação muito boa essa fusão de dois grandes partidos, se o pensamento for como está sendo, eu acompanhei, participei da convenção em prol do Brasil. Vou caminhar com o presidente Jair Messias Bolsonaro, isso é uma posição minha, próprio governador, próprio candidato ao governo da Bahia, a ACM Neto sabe que eu vou caminhar com o presidente Bolsonaro, apoio a ele a nível nacional. Então, mesmo que os partidos, ou que o governo que eu esteja apoiando na Bahia aqui, apoie outro candidato, vamos caminhar com a coerência que a gente sempre teve de apoiar o presidente atual para a eleição presidencial. Eu não vejo hoje espaço, a menos de 10 meses de uma eleição, para uma terceira via. Vai ser muito difícil se trabalhar em tão pouco tempo num país continental como o Brasil. Mas vamos aguardar para ver qual é o cenário. Mas caso o União Brasil decida por um candidato próprio, a ACM Neto disputando o governo do Estado pelo partido, pelo União Brasil. O senhor deve manter mesmo assim o apoio a ele? Vou manter. Meu apoio a Neto na Bahia não vai mudar em nada em relação a essa questão. Não vai mudar em nada. Ele tem própria ciência disso. Sou uma pessoa muito verdadeira na política, já coloquei isso desde o início. Quando ele se colocou como pré-candidato ao governo da Bahia, coloquei minha posição para ele, tanto a nível nacional como a nível estadual. E o senhor vai tentar a reeleição em 2022? Vou para a reeleição a deputado estadual na Bahia, com a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai sair vitorioso para continuar trabalhando em prol do povo da Bahia. E quem sabe ser situação, finalmente, porque ser oposição com esse governo aí é uma luta muito grande. Deputado Soldado Prisco, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço demais por esse espaço democrático. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. E o nosso foco sempre no que pensa, nas ações dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado é o deputado Marco Prisco Caldas Machado, mais conhecido como Soldado Prisco, do PSC, Partido Social Cristão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço por esse espaço democrático. O senhor tem formação militar, tem um histórico de atuação em defesa dos direitos dos militares, inclusive começou a sua história política exatamente defendendo os direitos dos militares na greve de 2001 e também coleciona polêmicas por conta de uma postura aguerrida, às vezes de confronto até. Quem é o deputado Soldado Prisco? Sou uma pessoa servo de Deus, batizado e consagrado na fé há 21 anos. Mantenho uma coerência ideológica. As pessoas às vezes entendem que
ser radical, sem conhecer exatamente o que fala o dicionário, ser radical é manter sua coerência. Então, eu mantenho minha coerência, não mudo minha forma de ser, busco sempre a verdade. Eu acho que tem que ser assim. A pessoa que entra na política, ela é um servidor da população, um servidor dos seus projetos, do que a categoria espera. Então, eu sou essa pessoa, sou calmo, sou tranquilo, sou uma pessoa extremamente pacífica, apesar de que não parecer, mas sou um cara super tranquilo e gosto do diálogo. Eu acho que o instrumento mais fantástico da democracia é o diálogo. O senhor disse que é tranquilo, agora já foi denunciado por crimes políticos, formação de quadrilha, já foi preso por liderar a greve da Polícia Militar, precisou responder a uma ação do Ministério Público da Bahia quando teria utilizado familiares, até crianças, como escudo humano quando os militares grevistas ocuparam a Assembleia Legislativa. O senhor é calmo, mas gosta de uma briga também? Sou extremamente calmo e tranquilo. Essas denúncias que foram feitas sobre a minha pessoa no passado, todas elas morreram judicialmente. A prova que eram denúncias infundadas. Infelizmente, né, na democracia, existem pessoas que utilizam instrumentos estatais para combater aquilo que no diálogo não quer avançar. Se o governo, na época, dialogasse com a gente, com certeza nada disso teria acontecido. Então, até quando você faz uma greve que você arromba uma porta, você quer dialogar, né? A greve é o último instrumento do trabalhador. A gente nunca quer uma greve, ainda mais nossa categoria de policiais militares. Mas, infelizmente, foi necessário fazer para ter o diálogo. Mas todas as denúncias que foram feitas, inclusive, eu tenho orgulho de ter sido preso por greve de polícia. Isso aí não tirei nada do meu currículo. Mas as lutas foram necessárias. Agora, todos os demais foram denúncias infundadas, que, inclusive, parte delas morreu agora. Morreu em parte, morreu para mim, mas continua com a Operação Faroeste, que todas essas figuras que fizeram denúncias estão enquadradas aí na Operação Faroeste, que lá atrás eu denunciei elas, provando que a guerra contra mim era muito mais uma guerra política, querendo utilizar instrumentos estatais contra o político, que eu não acho correto. Eu acho que a guerra tem que ser na democracia, no parlamento. Greve de militares, já que a gente tocou nesse assunto, não é ilegal? Legalmente falando, não é ilegal? A Constituição Federal fala que o policial militar não pode fazer greve. Ela não diz que é crime. O Código Penal Militar, ele não cita a palavra greve, ele fala que motim é ilegal. Ela pode ser até ilegal, mas ela não é imoral. Imoral é a sociedade estar sofrendo, porque a nossa greve ela nunca foi corporativista, a gente nunca pensou só no policial. A gente pensa na sociedade. E a greve é um momento de pânico, é aquele momento ali de terror. Só que o caos ele está instalado a vida toda. Nós estamos há 10 anos com um número de violências grandes. Então a nossa luta é para melhorar esse cenário. A nossa luta sempre foi para buscar o melhor para a população. Porque aquele que faz a ponta, se ele não estiver estimulado, se ele não tiver condições, a sociedade vai ser a primeira a sofrer. E nós sempre lutamos contra isso porque a gente está dentro da realidade, está dentro dos quartéis, dentro das corporações. Então a gente acompanha isso. Então a greve ela pode ser até para os militares não legal, né? Mas ela não é imoral. Mas não sendo legal, o que justifica os militares fazerem uma greve? Justifica o governo não sentar para dialogar. Aí o governo exatamente utiliza desse instrumento, não querer dialogar, para impor um regulamento arcaico e ultrapassado. Muita coisa no Brasil no passado foi ilegal. Por exemplo, eu sou radicalmente contra. A minha família, graças a Deus, vai combater o racismo. Mas no passado existiu a Lei Áurea para combater. Né? Se hoje a gente está tendo essa liberdade para discutir, né? Em 64, quando o golpe militar veio, a ditadura militar veio, ela foi derrubada. Então, muita coisa que ainda não era legal no passado, hoje é legal. Graças a Deus, ainda há discussão em Brasília, no Congresso hoje, para que unifique as polícias, para que desmilitarize ela, que é um sonho nosso. Desmilitarizar e o policial militar passe a ser gente. Né? Porque hoje, infelizmente, nós somos tratados como gente, a Constituição Federal ainda não vê com essa condição. Então, a nossa luta é por isso, a nossa luta é para ser notado, é para ser libertado. Os policiais militares hoje, eles são escravos do tempo moderno. Nós não temos direito a quase nada. Por exemplo, nós não temos direito básico. Na democracia todo mundo tem, que é o direito à liberdade de expressão. Para a gente poder falar, tem que pedir autorização superior hierárquica. Então, a população tem que entender e conhecer o que está dentro dos quartéis, dentro das casernas, a opressão, a humilhação que o policial passa. Então, isso tudo um dia estoura, ele coloca isso para fora. Quais são as suas principais conquistas durante a sua atuação parlamentar? Na luta da atuação parlamentar, as conquistas, toda a polícia militar, tudo que foi conquistado pela Polícia Militar, nada não foi dado pelo Estado, tudo foi conquistado. Né? A gente fez essa luta aqui, infelizmente, os projetos de lei, por ser oposição nessa casa, as coisas não andam como a gente gostaria que andasse, não somente como os demais deputados também, mas a nossa conquista maior é o respeito hoje que a corporação tem, os ganhos que a corporação teve por luta, né? Não por algo entendido que deveria ser assim, os governos deveriam entender e melhorar a segurança pública. Então, por exemplo, que conquistas? A HAP45, com a gratificação que a gente tinha direito. Por exemplo, o policial militar não podia casar. Para casar tinha que pedir permissão superior hierárquica.
para você ter ideia, como uma coisa tão ultrapassada. O policial militar não tinha auxílio de transporte, não tinha auxílio de alimentação. O policial militar não podia exercer o duplo vínculo, que é uma conquista nossa, que permite que o policial militar atue na área de educação e saúde. Ele tinha uma formação acadêmica, mas não poderia exercer. A lei proibia isso. Isso foi uma conquista histórica. Isso foi uma quebra, umas amarras que a gente tinha no passado. Então, muita conquista nesse sentido. O senhor é autor de um projeto de lei que propõe isenção de pedágio nas rodovias estaduais para policiais federais, militares, civis e até agentes penitenciários e guardas municipais. Por que o senhor apresentou esse projeto e quais são as chances dele ser aprovado? Se o governo quisesse dialogar, a chance seria enorme. Se o governo fosse um pouco sensato, ele ia entender o porquê. Por que te apresentou? Desde tem uns 3 anos para cá, 3 policiais foram assassinados, né, nos pedágios. Ele tem que parar ali automaticamente, ser identificado, né? Nós somos uma categoria diferente. Policial militar, só para ser identificado que é policial militar, a sua pena de morte está ali sacramentada. Então, o acesso livre no pedágio era importante. Por isso, o custo de vida também, o combustível hoje está alto. Os policiais militares têm que se deslocar muito. Um estado grande como a Bahia, o deslocamento deles é muito grande, porque o efetivo não está localizado, ele é muito regionalizado. Então, há vários fatores que o governo poderia conceder, que não é privilégio. Né? Mas você pode entender, não é um privilégio. Eu acho que seria uma concessão, que seria uma vantagem para o policial, né, para toda a sociedade e para o próprio governo, que seria um benefício para a categoria nesse sentido. Quando o senhor fala que o governo não quer negociar ou não quis negociar, essa iniciativa não poderia partir do senhor também, de outra forma, no sentido de conseguir esse diálogo, do que simplesmente meter o pé na porta? Antes de meter o pé na porta, a gente tentou o diálogo com o governo praticamente durante 10 anos, né, tentando dialogar com o governo. 10 anos depois que aconteceu, né, os movimentos reivindicatórios. Então, hoje, por exemplo, né, ou amanhã ou depois, a hora que o governo quiser negociar com a gente está aberto. Nós estamos abertos ao diálogo e sempre seremos abertos ao diálogo. Volto a dizer que para a gente o diálogo ainda é e sempre vai ser o instrumento mais fantástico da democracia. Mas tem essa iniciativa da sua parte? Total. Porque o senhor sempre fala, se o governo quiser negociar, o governo não quer conversar com a gente. O governo não conversa, inclusive esse governo atual, ele nunca dialogou, não só com a nossa categoria, como com nenhuma. Então a gente está aberto, isso aí é colocado toda hora. Né? Já enviamos vários ofícios, várias solicitações, né, ao próprio governo, ao secretário, de todos os órgãos. Já colocamos, inclusive, outros órgãos também. Por exemplo, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, que já era decidido, o policial militar não pode fazer greve, mas determinou que os órgãos do Estado sentassem à mesa e dialogassem. Nós estamos tentando essa mediação desde 2019. Já informamos milhares de vezes ao governo do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, que deveria fazer essa mediação e o governo não senta para dialogar. Por nossa parte, já fizemos de tudo para dialogar. Mais um projeto seu de autoria, de sua autoria em defesa dos direitos ou dos interesses, melhor dizendo aqui, dos militares. O senhor fala que defende livre acesso aos profissionais de segurança em cinemas, teatros, museus, circos, casas de show, espetáculos esportivos, atividades culturais em geral. Esse projeto foi para frente? Tem chance, tem clima para ser aprovado? Ainda não caminhou na casa, tá, né? É outro entendimento, o governo também não quer ajudar nesse sentido. Eu acho que é uma forma de colocar cada vez mais os policiais inseridos dentro da sociedade, fornecer para eles um lazer, porque o sistema que os policiais tratam no dia a dia é um sistema muito opressor, é muita violência. Então é uma forma de inserir os policiais no meio cultural, né? Garantir esse direito para eles, esse benefício para eles. Mas, infelizmente, assim o governo não entendeu, esse projeto está tramitando na casa, mas não tem avançado. Não tem avançado por quê? Porque aqui nessa casa, infelizmente, ainda o executivo é que praticamente determina as coisas aqui. E, infelizmente, eu queria que a Assembleia Legislativa fosse um espaço muito mais impondo como a própria lei colocou, né? Os poderes independentes e harmônicos. Mas daqui, infelizmente, não é assim. Os projetos que a maioria deles que passam, a maioria esmagadora, é só o projeto do executivo. O projeto legislativo, infelizmente, não caminha nessa casa. O que é preciso para mudar a chave? É preciso o governo ser mais democrático. Infelizmente, assim não tem sido. Mas isso não é comum nas câmaras legislativas estaduais em geral? É um erro, é um modelo que foi criado no Brasil que eu acho errado. As assembleias legislativas, os poderes constituídos deveriam ter iniciativa própria. Elas não podem ser um puxadinho do executivo. Não é o executivo que tem que determinar que as coisas funcionem aqui. Deveria ser um poder muito mais independente. Esse é um erro. E a população que paga. Foi um modelo criado no Brasil que é um modelo errado. Ainda em relação a projetos de sua autoria, o senhor também propõe obrigatoriedade de instalação de câmaras de monitoramento em estacionamentos no âmbito do estado da Bahia. É mais um projeto que está emperrado? Está emperrado. E é um projeto de iniciativa assim, excelente. Até o próprio governo, se ele quisesse, a gente abrir a mão do projeto, porque as violências que acontecem. Nós tivemos, esse projeto nasceu na iniciativa após uma médica e sua filha, num grande estacionamento, de um grande supermercado
aqui em Salvador, ter sido sequestrada dentro do próprio comércio, né? Ter sido levada, estuprada, ter sido morta. E isso acontece com certa frequência nos grandes estacionamentos. E você não tem a segurança mínima, cara. Aquele estabelecimento ali, o Estado ou o município concede a concessão para ele adentrar ali, ele não oferece segurança mínima para a população, né? Tira até um próprio peso do próprio Estado, que é a obrigação do Estado, constitucionalmente, fazer a segurança. Mas a iniciativa privada também pode participar nesse sentido. É por isso que a gente teve a iniciativa do projeto. Quais projetos o senhor já teve aprovados aqui na Assembleia? Nessa casa aqui, infelizmente, nenhum projeto no momento ainda, exatamente por causa da nossa posição. O senhor é titular da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Como é que tem sido a sua atuação na comissão? De fiscalização, que é o nosso papel. É na Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. É um papel de fiscalização, visita aos quartéis, visita às unidades, né, cobrando melhoria nessa situação. Por exemplo, nós temos uma unidade, no tempos de hoje, nós temos uma unidade da Polícia Militar da Bahia que não tem banheiro feminino. E a comissão já foi lá, já verificou, mas até agora ainda não teve nem sequer a mudança. Então o papel da comissão tem sido mais nesse sentido, de fiscalizar e de cobrar. O senhor já passou por partidos como PTC, PSDB, PPS e desde 2018 está no PSC, que é o Partido Social Cristão. Por que tanta mudança de partida e o que o motiva a permanecer no PSC? O PSC é um partido que nos deu aquilo que a gente sempre buscava no outro, que é a democracia, que é o diálogo, né, que é o respeito, coisas que nos outros partidos, infelizmente, não tinha, né? Havia muita imposição. No PSC há diálogo, há conversa. É um partido também que eu me identifico por ser cristão, que é um partido social cristão. Então isso que me dá a garantia, a tranquilidade de permanecer no partido. Se assim Deus permitir, que eu espero continuar nele para sempre. Aí. E o senhor, como integrante do PSC, faz parte da bancada da minoria, ou seja, não atua na bancada que apoia o governo Rui Costa. Como é ser oposicionista na Assembleia Legislativa? Mas eu vou pedir essa resposta para o próximo bloco. Já já a gente volta conversando aqui com o deputado Soldado Prisco, no Direto do Legislativo. É um instante só.